Homenagem da França ao Dr. Sócrates. O que essa homenagem diz para o Brasil, Osmando? Olha, Ananias, ela diz... Na semana passada, nós, aqui no programa, trouxemos toda a nossa ira, nossa revolta com Daniel Alves e Robinho, dois ídolos do passado do futebol, do passado não, do presente, porque o Daniel Alves ainda está na ativa. Pelo comportamento cretino que eles têm adotado, condenados que foram um na Itália e outro na Espanha, por estupro contra mulheres. Então nós mostramos toda a nossa ira, a nossa revolta por esse tipo de figura que, ao invés de dar bons exemplos, está trazendo sempre uma notícia ruim, negativa, para a cabeça de cada um de nós. Mas, neste sábado, o prefeito de uma cidade chamada Saint-Ouen, que fica na Grande Paris, prefeito Karim Bourani, inaugurou uma praça, inaugurou uma rua com o nome Dr. Sócrates. Ele que, na adolescência dele, viu Dr. Sócrates jogar e acompanhava os passos e as informações sobre a vida do Dr. Sócrates, que era o grande líder da democracia corintiana. É um cara que foi grande a vida inteira em tudo que fez. Foi pintor, foi músico, foi comentarista de televisão e foi, sobretudo, um cidadão que pregava liberdade, democracia e igualdade. Pois bem, esses princípios que estão em 1789 foram trazidos agora pelo prefeito Karim para homenagear o Sócrates, e o Raí estava lá durante a solenidade de inauguração dessa rua, que fica exatamente na Vila Olímpica, e vai acolher os quase 400 atletas brasileiros que participarão dos Jogos Olímpicos de Paris, que serão realizados de 26 de julho a 11 de agosto. Então, nesta Vila Olímpica é que fica a rua Dr. Sócrates, inaugurada no sábado passado. E foi uma festa assim, de muito simbolismo, porque tanto o prefeito quanto os outros presentes enalteceram a figura deste brasileiro exemplar, que deve ser cada dia melhor conhecido pelas crianças e pelos jovens brasileiros, porque sim, Sócrates é um exemplo de altíssima qualidade, de grande dignidade, de grande valor humano. Igualmente é o seu irmão, o Raí, que foi o atleta que é hoje adorado, continua sendo adorado na França, por ter jogado no Paris Saint-Germain durante muito tempo, foi ídolo do Paris Saint-Germain, e que é também um cidadão que segue os exemplos, os passos do irmão Sócrates, e tem tido um comportamento político exemplar, condenando a ditadura, condenando o golpismo do Bolsonaro, tendo uma prática junto às crianças e adolescentes do Brasil inteiro, mas sobretudo em São Paulo, de presença permanente, de apoio aos esportes, de formação de novos atletas. Então, isso nos enche de orgulho e fazem a gente relembrar que não apenas Sócrates e Raí, mas Zico, Juninho Pernambucano e alguns outros grandes nomes do esporte que precisam ser enaltecidos para colocar na lata do lixo aqueles que envergonham o esporte e que trazem maus exemplos para a população brasileira. Olha, Osmando, o prefeito foi além. Ele disse o seguinte, olha, abre aspas, seria homenagear Sócrates ou Neymar? Lula ou Bolsonaro? A escolha parece óbvia, fecha aspas. Pois é.
Não é uma escolha difícil, né? Por que não se fazem mais Sócrates hoje em dia, Franci? Ananias, ele sim deveria ser um exemplo para as nossas crianças e jovens, porque ele desempenhou um papel fundamental quando a sociedade civil não tinha voz. Ele encantava, além do seu futebol, pelo protesto que ele levava ao campo contra o regime ditatorial, e ele estabeleceu uma espécie de democracia paralela dentro do Corinthians, em que as decisões eram tomadas em conjunto, desde os roupeiros até os jogadores. Então, realmente é uma figura emblemática. Quando a gente compara o que foi o Sócrates com os jogadores atuais da nossa seleção brasileira, não generalizando, mas uma parcela deles, nós observamos um abismo em inteligência política, em preocupação com a sociedade. Hoje, os ídolos do futebol brasileiro, a maioria deles, estão mais preocupados em ir para uma festa, postar um stories no Instagram, beber todas, do que ser um exemplo para a sociedade. Por que nenhum jogador da seleção falou sobre Robinho? Pois é. Falou sobre Daniel Alves? Né? Nenhum. E a França dando exemplo, porque já tem a Rua Marielle, lá em Paris. Sim. Né? E agora a Rua Sócrates. E aí o Brasil continua dando nomes de ditadores, de pessoas que não têm nenhuma conexão com a comunidade. Eu acho interessante essa comparação, né? De um lado e do outro a gente vê. E lembrando que ontem, você falou aí que grande parte dos jogadores da seleção, o Bahia e o Vasco da Gama foram dois times brasileiros que fizeram publicações repudiando o golpe de 1964. O do Bahia, aliás, foi belíssima a publicação. E tem sempre, eu acho que isso dá um rescaldo da democracia corintiana que começou com Sócrates. E não foi fácil, foi difícil. Na época ele foi contestado pelos dirigentes, era criticado, jogador não tem que se manifestar politicamente, o que é uma grande bobagem, porque jogador é um cidadão como outro qualquer, pelo contrário. Né? A gente viu no Chile, naquele momento em que o Chile passava por uma ebulição na virada de governo, que a gente viu o quanto os jogadores foram importantes, os atletas da seleção chilena foram importantes. Jogador tem que se posicionar, porque tem voz na sociedade que muita gente não tem. Tem projeção na sociedade. Então tem que usar isso para se posicionar sobre as questões que são importantes para a democracia, para as mulheres, para a sociedade. Precisa se posicionar. Eu já disse aqui que quando não se posiciona, num caso de estupro, está passando pano. A verdade é essa. Quando não se posiciona, quando não condena, quando não repudia, quando não prega a punição para quem é estuprador, é porque está passando pano. Então, precisa se posicionar. E hoje, infelizmente, que a gente vê uma geração de atletas que se posicionam para outras coisas em rede social, como destacou o França, mas para assuntos que são importantes para o país não se posiciona. Eu vi até hoje, aqui no programa do Dudu Camargo, um desabafo emocionante do Richarlison. Sim, o Richarlison é uma exceção. Chorando. É uma exceção. Ele contando o drama que ele viveu depois da Copa do Mundo. Ficou muito claro que ele pensou em tirar a vida, ele entrou numa depressão. Uma coisa que você imagina um jogador de futebol jogando na Europa, com a primeira Copa do Mundo, com toda a projeção, e ele teve a sensibilidade de tocar nesse assunto e admitir a fragilidade que ele enfrentou e orientar e pedir, procure um médico, procure uma psicóloga, procure um atendimento, porque depressão mata. E aí, como você destacou, é dos poucos, é uma exceção. É dos poucos, inclusive ele adota animais, ele participa de várias instituições como doador, ele acompanha situações de crianças vulneráveis, em todos os momentos ele sempre está presente. Eu acho que ele é de fato assim, um diferencial dentro dessa geração da seleção brasileira que foi para a Copa do Mundo e fez aquele vexame. O
Sócrates não é por acaso que a gente está falando dele aqui ainda hoje. É um cara que realmente marcou a história. E eu sou até suspeito, porque eu sou corintiano e sou fã do Sócrates. Talvez o governo Lula não possa dar uma rua o nome de Sócrates. Porque talvez isso seja provocar alguém em algum lugar, né? É verdade. Obrigado, Cintia Lades. Boa noite. Boa noite.